Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouco sobre o contexto mundial, o que estava acontecendo e como estava o mundo, a política mundial nesse período. Bom, 1945 tem fim então a Segunda Guerra Mundial, com países e também com vidas totalmente despedaçadas, que precisam se reerguer, se reestruturar. Porém, logo após a Segunda Guerra Mundial, já começa ali a entrar em cena um outro clima de disputa, mas uma disputa um pouquinho diferente da guerra em si. Bom, sabemos que os Estados Unidos então se saiu bem no final da Segunda Guerra. E nesse período, a economia americana ela já estava, então, se recuperando, já estava recuperada da crise de 1929 que havia acontecido. Eles já estavam bem e haviam lucrado muito também com a guerra por conta da venda e exportação de armamentos. Então, a economia e o modo de vida capitalista estavam em ascensão neste momento. Porém, do outro lado do globo terrestre, lá na União Soviética, eles adotavam então uma outra política, uma outra postura ideológica em relação a consumo, a modos de vida, a produção, que é então o comunismo. Porém, em um único planeta, nós tínhamos então duas ideologias, duas formas de pensar diferentes e que não combinavam nem um pouquinho uma com a outra. E que nesse período, após a Segunda Guerra Mundial, eles vão entrar em disputa. Esse período dessa disputa ideológica entre o comunismo e o capitalismo é o que nós chamamos de Guerra Fria. E o período, então, da duração dessa chamada Guerra Fria ainda é muito discutido por alguns historiadores. Alguns acreditam que ela tem início logo após o final da Segunda Guerra Mundial, então 1945. Para outros, ela vai ter início, então, só em 1947. Ano, então, o qual os Estados Unidos vai adotar uma política conhecida como Doutrina Truman, que tinha, então, com o objetivo de impedir que a política e a doutrina socialista se expandisse. Impedir, então, que outros países aderissem ao socialismo. Tem início, então, essa disputa entre os Estados Unidos da América, liderando, então, os países a favor do capitalismo, e a União Soviética, liderando, então, os países a favor em prol do socialismo. Se quiserem entender um pouquinho mais sobre o socialismo, eu vou deixar abaixo aqui um vídeo que eu fiz uma resenha, então, sobre um livro da Svetlana, e neste livro ela conta um pouquinho mais sobre já o fim da União Soviética, o fim que vai marcar o fim da Guerra Fria em 1991. Mas nesse livro a gente consegue entender bastante sobre a União Soviética, o que ela foi e o que ela representava. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se tiver mais interesse, pode assistir e acompanhar a resenha e posteriormente fazer a leitura do livro. Então, de 1947, vamos utilizar a data então mais adotada pelos historiadores, a 1991, o mundo estava nessa tensão, nessa polaridade ou bipolaridade, dois lados, o comunismo de um lado e o capitalismo de outro. E o que acontecia? Defensores de um ou de outro lado estavam espalhados então por todo mundo. Algum político era a favor de uma coisa, outro político era a favor de outra. E isso acontecia também no Brasil. Nossa, mas o Brasil era comunista? O Brasil seguia a doutrina capitalista? Então, o que aconteceu? Passou-se era Vargas, outros presidentes foram assumindo. Porém, o Brasil sempre buscou adotar uma política neutra. Não era totalmente aliado dos Estados Unidos, mas em alguns momentos também não era totalmente aliado à União Soviética. Eles tentavam, então, manter uma boa relação diplomática entre os dois lados. Porém, as coisas vão mudar
a partir de 1961. Pois, em 1961, assume o governo o presidente João Goulart, mais conhecido como Jango. A eleição de Jango foi fortemente influenciada e apoiada pela direita no Brasil. Porém, conforme o tempo foi passando, Jango foi tentando manter aquela questão de neutralidade, porém ele se recusa a cortar os laços com a União Soviética, com o bloco, então, comunista. E os políticos aqui no Brasil, e em especial os militares, que eram de direita, começaram a afirmar, então, que Jango era comunista, que ele queria transformar o Brasil em um país comunista. Mas lembra que eu falei da doutrina Truman, em que os Estados Unidos buscava então impedir que mais países aderissem ao comunismo? Porque essa questão das ditaduras civis militares ou das ditaduras militares, ela não vai acontecer só aqui no Brasil. Em toda a América Latina, nós vamos ter, então, períodos em que terão processos ditatoriais, governos ditatoriais. Por quê? Porque o comunismo, o socialismo estava avançando. Em Cuba, o comunismo já havia se instalado. Então, nos anos 60, os Estados Unidos vão realmente fazer um embargo. Eles vão parar, então, toda e qualquer relação diplomática ou comercial com Cuba. Eles vão isolar Cuba do restante da América, para que a ideologia que havia ali em Cuba não se espalhasse pelo restante da América e a América fosse se tornar, então, comunista. Porém, o Brasil, no governo de Jango, não vai aceitar isso e não vai cortar as relações com Cuba. Além disso, Jango ele não era comunista, ele morava no sul do país e ele era um grande latifundiário, ele possuía grandes quantidades de terras. O que não condiz, então, com alguém que segue, então, a ideologia comunista. Porém, ele resolveu propor no seu governo uma reforma agrária para ter uma melhor distribuição de terras e mais pessoas poderem ter acesso a terras que antes estavam concentradas na mão de uma única pessoa. Com isso, simplesmente também com essa proposta de reforma agrária, isso fez com que os outros integrantes da política brasileira o vissem cada vez mais como um comunista. Além dessa tensão política que já tinha se iniciado então no Brasil, aconteceram outras coisas que fizeram com que o clima político ficasse cada vez pior. Em 1963, ocorre no Brasil, então, a Revolta dos Sargentos, onde esses queriam poder participar das eleições, votar e ser votados. E em março de 1964, ocorre a Revolta dos Marinheiros, onde esses queriam melhores condições de trabalho. Então, muitos deles acabaram sendo afastados da Marinha, ou recebendo alguma forma de punição, por entrar então em uma revolta. Porém, os militares não gostaram nem um pouco dessa ação do presidente Jango, o que fez com que ele perdesse então o apoio e o prestígio que ele tinha dos militares das Forças Armadas. Então, juntando essas acusações de que Jango seria comunista e o desagrado dos militares com relação à conduta de Jango, fez então com que esses militares utilizassem a justificativa de que o Brasil estaria sendo ameaçado e que a política e a segurança do país estava sendo ameaçada, pois ele estava sendo governado por um comunista. Então, no dia 1º de abril de 1964, João Goulart deixa a presidência e os militares assumem então a presidência do país e tem início então a ditadura civil-militar no Brasil.